em João capítulo 17. E nós temos visto aqui esse texto, começamos na semana passada, hoje nessa segunda mensagem sobre esse tema, não temas, Jesus orou por você. Aqui Jesus ora por nós e expõe essa oração para que todos nós pudéssemos ver e ter lições acerca daquilo que ele orou ao Pai, diferentemente da oração que ele ensina como modelo em Mateus capítulo 6. Lá, Jesus ensina como orar. Aqui, o próprio Jesus ora. E estamos, então, enfatizando esta porção, este capítulo que é chamada de oração sacerdotal. Jesus está aqui prestes a ir para a morte. Jesus está aqui à sombra da cruz. Ele está aqui pronto para poder cumprir com esta etapa daquilo que o próprio Deus havia enviado. Esse título, a oração sacerdotal, só para você ficar ciente, provavelmente esse título ele foi recebido pela primeira vez pelo teólogo luterano chamado David Christrausels. Em 1530, ele viveu de 1530 a 1600. Esse é um texto belíssimo, amados, um capítulo extraordinário. O próprio reformador, John Knox, ele, em seus dias finais de vida, em 1572, durante a enfermidade que lhe trouxe a morte, ele orientou a sua esposa e o seu secretário para que um deles lesse todos os dias, com voz distinta, o capítulo 17 do Evangelho segundo João. E ele também pedia o capítulo 53 de Isaías, a epístola também aos Efésios. Isso foi pontualmente cumprido durante o período de sua doença. Tudo isso para trazer consolo, conforto ao seu coração. Estamos diante de uma oração extraordinária, como nós falamos na semana passada. E vimos na semana passada que Jesus glorifica ao Pai em sua obra mediadora, através de sua autoridade, obediência e através da revelação da palavra. Essa palavra que foi revelada àqueles que iriam ser salvos, redimidos, resgatados. E nesse ambiente então de glória mútua, de Pai, Filho, e por que não dizer o Espírito Santo, embora não esteja aqui explícito, a humanidade foi alcançada através de uma vida eterna, que a própria porção anterior nos falou de que a vida eterna é conhecer a Deus, ou melhor, conhecer o verdadeiro Deus, num mundo caído e idólatra, que tem realmente se deixado levar pela idolatria do coração, uma idolatria que guia as pessoas cegamente. Idolatria não apenas por imagens, estátuas, mas uma idolatria de coração mesmo. Todos nós somos inclinados a ser idólatras. Se Cristo não intervir na nossa vida, se Cristo não estiver todos os dias sobre nós, se a graça do Senhor não estiver sobre nós, nós realmente agasalhamos ídolos no nosso coração. E já o fazemos mesmo tendo a graça. Já o fazemos mesmo sendo alcançados pela graça. Nós temos que todos os dias visitar o nosso coração e pedir: Deus, por favor, que nesse dia o meu coração esteja inclinado para o Senhor. É uma oração que eu preciso fazer todos os dias, porque eu sou levado a inclinar o meu coração para tantas outras coisas. E nós estamos vendo isso aqui, de que Jesus nos redime. Jesus traz salvação para aqueles que Ele mesmo chamou. E João, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele vai falar com o povo como um todo. Ele vai fazer milagres, ele vai manifestar sua glória no povoado ao qual ele estava. E do capítulo 13 em diante, até o final, ele vai falar com os seus discípulos. E do capítulo 13 até o capítulo 20, Jesus está no cenáculo. E a última semana dele aqui na terra, antes da sua morte e ressurreição. Então nós estamos aqui
para poder falar sobre essas verdades. E hoje nós iremos caminhar um pouco mais, iremos ver do capítulo 17, os versos 9 até o verso 13. E a minha intenção nessa noite é dizer de que Jesus ele ora pelo seu povo que está no mundo, versos 9 e 10. Presta atenção, Jesus ora pelo seu povo que está no mundo. Segundo, nós vamos ver que Jesus ora para que sejamos guardados em unidade no mundo. Em terceiro, nós vamos ver que Jesus ora para que sejamos separados do mundo. Então, essas três propostas que eu quero trazer para os amados nessa noite. Com uma grande ideia que vai ser colocada aí no telão. Deus cuida de um povo exclusivo seu, para viver em unidade, separado deste mundo hostil que está avesso aos seus valores. Então essa é a grande ideia. Você já teve a experiência de querer cuidar de alguém, mas você esbarra com tantas limitações? Preste atenção um pouco nisso agora. Essas limitações vêm sobre nós, a gente quer ajudar tanto, mas a gente se sente inútil, porque a demanda das pessoas é muito grande e a minha capacidade é limitada, é pequena. O fôlego às vezes é curto, às vezes a grana é pouca, o nosso tempo é limitado. Você já sentiu esse sentimento? Já teve esse sentimento? Eu sinto ele sempre, e sobretudo quando a gente está em campanha de missões, né? A gente sente isso mais forte, não é? Um sentimento de incapacidade brota no nosso coração, porque a gente vai vendo as demandas das pessoas, a gente vai tendo conhecimento de tantas realidades, de que a gente fica, Deus, como pode isso acontecer nos nossos dias? Como pode, Senhor? E a gente não tem muito o que fazer, e a gente vê que as pessoas necessitam de uma intervenção urgente, urgente, e quão pouco eu posso fazer em relação a essas realidades. Mas nesses momentos eu sou lembrado, e creio que você também é lembrado, de que realmente nós não podemos fazer muita coisa, mas a gente é lembrado que Jesus pode fazer. É por isso que nós oramos, porque aonde nós não podemos ir fazer, Deus pode levantar alguém lá próximo daquelas pessoas para fazer. Por isso que nós ofertamos, porque às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos levar recursos para que outros vão. Jesus pode fazer. Esse sentimento de incapacidade não é gerado no coração de Jesus. É no meu e é no seu. Mas Jesus não. Ele em nenhum momento se sente incapaz. Em nenhum momento ele é incapaz para poder ajudar, vir de encontro ao nosso coração. Jesus sabe o que sentimos. Jesus sabe o que precisamos. Jesus sabe aonde dói. Jesus sabe de todas as coisas, e Ele está perto o suficiente para poder nos atender. Isso é fantástico. Ele é o nosso Salvador, Ele é o dono dos recursos, e Ele é o dono do tempo, de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que o seu povo precisa, e Ele age de acordo com os seus propósitos. Pensando, nesse conhecimento de Deus, nessa realidade de que Deus, Ele sabe quem somos e sabe do que precisamos. Eu me lembrei do Salmo 139, eu não vou ler todo ele, mas preste atenção em alguns versos que eu vou estar lendo aqui. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já as conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, Tu estás sobre mim, Tu põe a mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, Senhor. É sobremodo elevado, não posso atingir, não posso compreender. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama do mais profundo abismo, lá estás também.
Querido, mesmo que você queira fugir de Deus, você não consegue. Mesmo que você opte em falar, não, Deus, eu não quero os seus recursos para a minha vida. Isso não vai funcionar. Isso não adianta. Porque Jesus, ele sempre vai ao nosso encontro. E nós vamos ver então no versos 9 a 10, de que Jesus ora pelo seu povo que está no mundo. É muito interessante porque a palavra mundo aqui, ela é importante nessa porção. Dos versos 9 ao verso 13, ela aparece 8 vezes. Ela aparece metade do que ela aparece em todo o capítulo. Nós temos 16 vezes a palavra mundo no capítulo 17. E 8, metade, está só nessa porção que estamos vendo. É importante a gente salientar isso. Porque aqui nós estamos vendo que Jesus define ambientes. Preste atenção nisso. Jesus define ambientes. Aqui ele está dizendo de mundo caído e eternidade gloriosa. Em todo o texto você vai ver essa realidade acontecendo. E aqui de uma forma mais extraordinária. Mais extraordinária. Ele está dizendo sobre um mundo que habitamos, que é caído, que é controverso, que é afundado no lamaçal do pecado. E mediante essa realidade que é cruel, que nos afasta de Deus, ele propõe uma realidade superior. E essa realidade superior tem a ver com vida eterna, com conhecimento de Deus, mesmo no mundo caído. É possível conhecermos a Deus, é possível sermos povo de Deus no mundo caído. E cada vez mais, a passos largos, caminha para o inferno. Jesus orou pelo seu povo no mundo. Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Já imaginou isso? Fica muito claro, nós falamos um pouco na semana passada sobre isso. Jesus está aqui falando com o Pai a respeito daqueles que o Pai havia dado para Cristo. E aqueles que me deste, a expressão que aparece no texto e durante 6 momentos aparece, nós falamos isso aqui na semana passada. Jesus aqui não está falando para todo mundo, ou melhor, ele não está orando por todos, embora Jesus não esteja limitado, queridos. Embora haja controvérsias, embora haja aquele pensamento, poxa, que Jesus é esse? A gente vai ver Jesus orando em outros momentos, orando ao Pai por aquelas pessoas que estavam sem pastor, como ovelhas perdidas. Lembram desse texto de Mateus, se eu não me engano, capítulo 9? Nós vemos Jesus se compadecendo da humanidade, nós vemos Jesus curando pessoas que não iriam segui-lo. A questão aqui, amados, que eu quero ressaltar, é de que Jesus, ele tem um carinho, tem uma afeição, um amor distintivo por aqueles que são dele, por aqueles que o Pai lhe deu. Quando estava preparando essa mensagem, eu lembrei nesse momento aqui de Mateus 7, capítulo 13 e 14, onde o próprio Senhor Jesus vai falar sobre o pastor, o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o seu pastor. Meu amado, minha amada, João trata neste evangelho a ideia de redenção como um projeto específico de Deus, e não como algo generalizado. Não é assim que o evangelho trata. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. João 10 fala isso. Jesus chama um povo para si. Jesus, ele morre por um povo específico. O Pai deu um povo para Jesus morrer. De forma, querido e querida, de que aqueles que o Pai dá ao Filho, esse jamais se perderá. Jamais se perderá. Você pode regozijar-se no Senhor por essa verdade extraordinária. Independente do que aconteça, você é cuidado pelo próprio Senhor Jesus. Você é cuidado por Deus. Porque Deus tem um apreço pela sua vida. Porque Deus se importa com a sua vida. Porque Ele visita o seu coração. Aí a gente não pode esquecer sobre a especificidade da obra sacerdotal, porque aqui está muito ligado.
nós estamos aqui falando sobre essa oração sacerdotal de Jesus, a gente precisa lembrar um pouco do Antigo Testamento, porque Jesus é considerado o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote. E o que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, fazia no Antigo Testamento? Ele trazia oferta para um povo. E esse povo que ele trazia oferta era uma oferta específica para um povo específico. A oração também, a intercessão que se fazia, também era uma intercessão específica para um povo específico. Então o que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que replicando a sua autoridade de sumo sacerdote das nossas vidas e dizendo de que, olha, existe um povo que eu estou prestes a morrer. E esse povo que eu estou prestes a morrer, eles serão cuidados por mim. Eu estou orando por eles e nenhum deles irão se perder. Lembrei de Romanos 8:34, que diz que quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Jesus, antes de morrer, intercede ao nosso favor. Jesus, quando vai aos céus e antes de ir para o céu, ele ainda consola mais uma vez os seus discípulos, dizendo, olha, eu vou para lá, vou deixar o Consolador, mas eu estou intercedendo por você. Meu querido, nós precisamos de intercessão do povo de Deus. Amém? Nós precisamos da intercessão do povo de Deus. Mas preste atenção, Jesus é o maior intercessor da sua vida. Jesus é o maior intercessor da sua vida. Ele intercede por você antes mesmo de você ter nascido. E ele continua intercedendo por você o tempo todo, porque o texto diz que ele continua intercedendo a nosso favor. Nós aprendemos então nesse texto que é por eles que eu rogo. Jesus falou, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós aprendemos também de que dentro desse chamado específico, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Isso significa que ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Ninguém pode tirar você das mãos do Todo-Poderoso, porque você é dele, propriedade exclusiva do Senhor. E nós precisamos lembrar novamente do que João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e de maneira alguma eu lançarei fora. Esse texto precisa ficar na nossa mente, no nosso coração. Nós somos do Senhor, querido. Só existe uma forma, ou só existiria uma forma de você sair das mãos de Jesus. É se alguém superior a ele pudesse cumprir o que ele cumpriu na cruz. Será que tem alguém? Será que alguém se levanta nessa condição de ser santo? Filho de Deus? Sem mancha, sem mácula, sem nada? Será que alguém está disposto a morrer pela sua vida? Ninguém. Não existe um sequer. Não existe. Por isso que mesmo em meio às suas lutas e dificuldades, lembre-se, você está guardado nas mãos do Senhor. Você está guardado nas mãos do Senhor. Por quê? Porque nós somos o prêmio, nós somos a coroa de Cristo. Nós somos, amados, o prêmio que Jesus recebe, nós glorificamos o nome dele. Olha o que vai dizer o verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas e neles eu sou glorificado. Nós estamos aqui diante de Jesus falando de que ele e o Pai têm uma comunhão total de bens. Tudo que é de Deus é de Cristo, tudo que é do Filho é do Pai. E se nós somos de Deus, nós somos de Cristo, e somos de Cristo, somos do Pai. E nós glorificamos o nome de Jesus. Nós exaltamos o nome dele, apesar de imperfeitos, apesar de esquisitos que nós somos. Tem alguém esquisito aí? Catuca alguém aí na sua casa, se ele é esquisito. Né? Apesar de pecadores, Jesus é glorificado pela nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos a prova viva e ambulante do seu amor, perdão e poder. Todas as vezes que você está andando na rua, você é uma prova viva, olha,
Aquele ali foi alcançado pelo poder de Deus, pelo amor de Cristo. Aquele ali foi aquele que Jesus orou lá em João 17, e orou por aquele que não vale nada, mas Cristo fez uma obra na vida dele. Nós somos verdadeiros ambulantes que proclamam a glória que nós não temos, mas Ele tem. Ele é exaltado pela nossa vida. Quantos não são aqueles que olham para nós e falam, poxa vida, você está totalmente diferente. E você fala, olha, eu estou diferente porque Cristo mudou a minha vida. Você testemunha desse poder a tantas outras pessoas. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós vamos ver então que Jesus também ora para que sejamos guardados em unidade no mundo. Versos 11 a 13. Jesus vai dizer em várias ocasiões aqui que Ele não é deste mundo. Que Ele está indo para o Pai. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus usa aqui já, como eu falei na semana passada, um termo já concreto. Não estou no mundo, embora Jesus estivesse ali falando com eles. A obra completa. Jesus já vê tudo completo. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus aqui se preocupa conosco. Ele está prestes a sair deste mundo. E a preocupação de Jesus não é se nós iríamos ter casa. A preocupação de Jesus não era se nós teríamos recursos o suficiente. A preocupação de Jesus não era com os vírus, as calamidades, as perseguições. A preocupação de Jesus era se os seus filhos, aqueles que foram entregues para ele, se eles iam permanecer firmes em Cristo Jesus. Essa precisa ser a nossa maior preocupação, e quando nós nos preocupamos com isso, nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Nesse tempo de isolamento, a gente precisa se preocupar, porque a gente fica muito ocioso. E a gente vai buscando encaixar, ou vai buscando fazer algumas coisas para o tempo passar. E aí é onde a gente é pego em gastando muita energia com coisas que não vão acrescentar à nossa alma verdades que nos levam cada vez mais perto de Deus e de Cristo. É por isso que muito crente, nesse tempo de isolamento, está em crise, porque não tem buscado ao Senhor. Porque tem se deixado gastar na tecnologia fazendo coisas fúteis. Preste atenção nisso, crente. Jesus se preocupou com a sua vida espiritual. Você não deveria fazer o mesmo? Ele estaria aqui se separando fisicamente dos seus discípulos para dar continuidade à sua obra de salvação, porque ela se completa no retorno de Jesus quando busca a sua igreja. Amados, esse projeto de Deus de redenção que nós falamos na semana passada, ela só tem um fim quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para esse encontro, para esse dia. Nós não podemos fazer como aquelas noivas insensatas que ficaram, preocupadas com tantas outras coisas, ou que dormiram, ou que não prestaram atenção na hora que o noivo ia voltar. Aquelas 5 insensatas. E quando o noivo volta, o que acontece? Elas não entram. Por quê? Porque as suas lamparinas estavam apagadas, não tinha óleo. Não tinha óleo, não tinha azeite, não tinha o suficiente, o combustível suficiente para fazer com que aquelas lamparinas estivessem acesas. E a pergunta é, você tem óleo no seu coração? Você tem óleo do Espírito em você? Nós precisamos nesses dias pensar nisso. E essa separação nós estamos vivenciando ela nesse tempo. Jesus, por enquanto, está separado de nós momentaneamente. E nós estamos nesse mundo hostil, fraudulento, corrupto, mau. E ele pede ao Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. Repare, queridos, que Jesus chama Deus de Pai 6 vezes nesse capítulo. 6 vezes. Em 4 delas, ele chama apenas ou somente Pai. Mas existem 2 outras ocasiões
que ele coloca, ele acrescenta um atributo a Deus, ou um atributo de Deus. Aqui nós vemos isso, Pai Santo, e no verso 25, Pai Justo. Duas coisas que o mundo é desprovido completamente: santidade e justiça. Santidade e justiça. Por isso que não adianta, a gente fica naquela questão, não é? Eu quero um mundo melhor, eu quero um país melhor. Você não vai conseguir, porque o nosso país ele é dirigido pelo pecado. Os governantes são pecadores, como eu e você. Não existe justiça plenamente. Isso só vai acontecer na eternidade. O mundo não tem isso, o mundo não é santo, queridos. O mundo é promíscuo, a sociedade é promíscua, os valores são deturpados. De onde nós esperaríamos algo de bom, vem o pior. É sempre assim neste mundo, sempre assim. E o falecido Russell Shedd disse: os atributos divinos de justiça e santidade separam o mundo de Deus. Separam o mundo de Deus. A sua intercessão, então, é para que os valores do mundo não sejam estabelecidos como prioridade nos nossos corações. O que Jesus está rogando ao Pai é isso: olha, que os valores deste mundo caído não venham guiar o coração dos teus filhos e filhas. Não venham. E como é fácil, amados, a gente se deixar levar por valores deste mundo. Como é fácil a gente se deixar enganar. Como é fácil a gente, abrir a brecha. A gente, não vigia com tanta frequência. Nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Existe uma coisa que, infelizmente, acontece na grande maioria. Nós não aprendemos a ser críticos. E críticos não para sair brigando com as pessoas. É crítico para saber ouvir, crítico para saber se posicionar. E a nossa humanidade não é levada a isso. A gente não aprende isso nas escolas. Ainda mais num ambiente que a gente foi ensinado com muita frequência, naquela educação bancária. O professor detém todo o conhecimento e a gente só absorve. Então não há diálogo, não há questionamento. E vá questionar, aí você é taxado. Então, isso não é bom para a massa, ou melhor, para os poucos que controlam a massa. Mas, amados, quando a gente se depara com as Escrituras, o Senhor nos ensina a sermos críticos, porque a palavra, ela muda o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela norteia-nos e nos leva a valores que são eternos. Eternos. E por isso que Jesus fala, olha, guarda-os em teu nome. O que significa isso? Significa que estamos guardados pelo poder e caráter de Deus. Aqui, esse termo significa isso, como nós falamos também no verso 1 do capítulo 17. Guarda-os em teu nome. O nome de Deus aqui representava isso, o seu poder, o seu caráter. E nós só perseveramos, amados, nesse mundo porque o nome de Deus sustenta a nossa vida. E nós, então, não fraquejamos por conta disso. Porque de outra forma ou de outra maneira, nós não suportaríamos as pressões desse mundo. Nós não suportaríamos viver aqui sem ser contaminados se não fosse o poder do nome de Deus que nos guia, que sustenta a cada um de nós. E Jesus não fala no nome de qualquer outra pessoa, ele fala no nome de Deus. O texto diz que ele nos guardou, nos protegeu e não nos deixou se perder por conta desse nome que é poderoso para nos sustentar. Ele vai dizer sobre Judas aqui, não é? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e protegiu, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Na verdade, amados, nem Judas se perdeu. Se você for realmente parar para pensar, porque ele nunca foi achado. Ele é filho da perdição, o texto diz. Ele não é filho
do Deus Altíssimo. Ele não foi separado, ele não teve o seu nome escrito no livro da vida, como diz Apocalipse. Ele se levantou, andou com os discípulos, andou com Cristo para cumprir as Escrituras, porque alguém teria que entregar Jesus, e esse alguém foi Judas. Então, queridos, ninguém se perde. Ninguém se perde. Sua intercessão é para que todos nós estivéssemos guardados no nome de Deus, no nome do Senhor, em todo o tempo, em toda a situação. Ele, então, pede pela nossa unidade. Jesus se preocupa com a unidade do seu povo. Aí, voltando no verso 11, ele fala isso no finalzinho, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus pede para que fôssemos guardados em teu nome, para que sejamos unidos, assim como ele e o Pai estão unidos. Temos na Trindade aqui o exemplo de unidade em meio à adversidade. Deus Pai, Deus Filho e, por que não dizer, Deus Espírito, cada um com uma função, cada um com uma função distinta dentro da Trindade. Há esse relacionamento na Trindade que é exemplo para nós. E a beleza do Evangelho, ela é formidável, porque Deus, ele não limita o seu alcance a um grupo específico, um grupo social específico ou étnico. Não, o Evangelho alcança todos, de forma que o povo de Deus, ele é diversificado. Ele é diversificado. Os japoneses são alcançados, os chineses são alcançados, os africanos são alcançados por esse Evangelho. É o mesmo Evangelho, é a mesma oração. Estão dentro da mesma oração que Jesus faz aqui. Os judeus que se convertem, todos nós, os angrenses, os mineiros, os capixabas, os povos distintos de toda a terra. Essa é a vontade de Deus. Que a sua igreja seja uniforme, mas que tenha, unidade em meio a essa diversidade. E nós só conseguimos isso, queridos, porque a nossa unidade não depende da unidade em si. Ela não está fundamentada na unidade pela unidade. Nós somos unidos por conta do nome de Deus, por conta do nome de Cristo, por conta da pessoa de Jesus, por conta do seu sacrifício. É o sacrifício dele que une todos os povos, tribos e nações. Nós precisamos entender isso. Não existe melhor ou pior, todos nós fomos nivelados por baixo e a graça dele superabundou aonde o pecado abundava livremente. É isso que Deus faz. Agora, essa unidade, ela não pode ferir a verdade. Não pode. Porque se fizermos isso, a gente vai contra aquilo que as Escrituras ensinam. A verdade ou a unidade precisa caminhar em torno da verdade. Por isso que aqui não cabe ecumenismo, queridos. Não cabe isso. Nós fomos considerados, nós protestantes, somos considerados ainda por um grupo daqueles que rompeu com a igreja que era única. Só que, se a gente olhando para a história, a gente percebe de que quando a igreja estava mais unida nominalmente, foi quando a sua espiritualidade estava em decadência total, que foi na Idade Média. Então, percebam, não é uma unidade sem verdade. O que aconteceu na Reforma Protestante foi fundamental para que houvesse realmente um rompimento com esse sistema nominal e diabólico. É claro, queridos, que hoje nós temos os evangélicos indo para uma outra vertente, por um outro extremo, que é tão nocivo e daninho. Mas o que alegra o meu coração, o que precisa alegrar o seu coração, é que, em meio a tudo isso, Jesus está preparando a sua noiva perfeita para subir com ele. Você é noiva do Senhor. Se você foi redimido, resgatado por esse Jesus maravilhoso. E se você, então, é redimido, faz parte da noiva de Cristo, você está sendo adornado, preparado para o encontro com Jesus, o Senhor. Você está caminhando
para a eternidade. Não se esqueça disso. E talvez, em meio a tudo isso que nós temos vivido, nesse tempo, nós precisamos prestar atenção e pensar nessa unidade que nos está nos faltando, né, de forma mais concreta. Nós continuamos unidos, nós estamos crescendo espiritualmente, e creio que também numericamente Deus está fazendo algo aí, mas como estamos, sentindo falta dos irmãos, uns sentindo a falta dos outros, não é? A gente precisa nesse tempo pensar de que a unidade, ela vai além das nossas vontades até. Deus está permitindo que a gente fique em casa para ver de que o templo é importante para nos abrigar. Mas a cor que ele tem, os bancos que ele tem, a mesa que tem, a cor da parede que ele tem, não significa nada. Não significa nada porque nós somos a igreja do Senhor, não é o templo. Nós somos a videira. Nós somos a videira do Senhor. A estrutura é necessária desde que atenda a videira. Se não atende a videira, ela é descartável. E nós estamos sendo ensinados nesse dia que nós precisamos, nesse tempo que nós precisamos valorizar as pessoas. Valorizar os irmãos, valorizar os amigos, valorizar a família. Porque nós estamos distantes deles. E precisamos pensar nisso, nesses dias. É uma reflexão que nós temos que fazer. Temos que fazer. E aqueles que são do Senhor, eles vão desejar vir à igreja novamente. Vão desejar vir à igreja novamente. Um pensamento veio na minha mente outro dia sobre isso, não é? Será que as pessoas vão querer se reunir novamente? Será que esse tempo não está fazendo com que algumas pessoas caiam naquela mentira, né, de que você pode ser crente sozinho em casa? Aí Deus ministrou meu coração que isso não é verdade. Porque se isso acontecer, é de que, na verdade, aqueles que estavam aqui não eram dos nossos. Não era para estar. De alguma forma, amados, Deus nesse tempo todo, Ele também está limpando a igreja dele. É doído falar isso, é doloroso falar isso. Mas nem todos estão dando crédito ao que está acontecendo agora. Nem todos estão, afinados com Deus nesse momento, nesse tempo. Nem todos estão, priorizando estar como igreja, mesmo que do outro lado da TV ou do smartphone. Nem todos estão orando uns pelos outros, atendendo chamados de oração. Isso acontece. Agora, Jesus está nos chamando aqui para olharmos para a vida através de uma perspectiva mais ampla. Eu percebo isso muito claramente. Compare o tempo cronológico com o tempo kairos, o tempo de Deus. Os sofrimentos no tempo em que estamos vivendo é muito pequeno em comparação com o tempo sem sofrimento que teremos na eternidade. Aqui, amados, Jesus está nos mostrando uma perspectiva diferente de vida. Porque ele vai falar isso. Ele vai dizer de que, olha, eu vou para junto de ti, verso 13. Falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está falando, olha, eu falo do mundo, eu não falo de outro lugar, eu falo de onde eles estão. Eu estou aqui onde eles estão, vejo o sofrimento deles, sinto aquilo que eles estão sentindo, e eu falo com eles aqui, neste mundo ainda, para que eles entendam de que eu vou para o Pai e lá onde eu vou, e eles também estarão comigo lá no tempo determinado. E Jesus então está dizendo, olha, olhe para essa perspectiva. Embora vocês estejam no mundo, mas vocês não vão ficar lá. Vocês não vão permanecer o tempo todo no mundo. É um tempo pequeno. É um tempo curto, é um tempo exclusivo, é um tempo que vai passar.
O seu sofrimento, o meu sofrimento vai passar. E na perspectiva maior, você precisa entender de que a eternidade sem sofrimento é infinitamente maior do que esse tempo que vivemos aqui, cronológico, de sofrimento. É isso que Jesus está dizendo aqui, querendo mostrar. É por pouco tempo tudo isso. Vai passar, meu amado, minha amada, aquilo que você está sofrendo. Vai passar. Aquela doença que chegou à sua porta, aquele casamento em frangalhos, aquele filho desobediente. Se apegue em Jesus, confie no Senhor, porque tudo isso vai passar. É temporário. É temporário. É determinado. Isso tudo é determinado. Existe um começo, existe um fim. A eternidade é para toda a vida. É para toda a vida. Aí a pergunta que a gente precisa fazer é a quem nós recorremos quando estamos vivendo essas lutas, essas dificuldades. Em quem você busca alegria verdadeira todos os dias quando você acorda? Quando você acorda, você faz o quê? Você vai buscar ao Senhor para animar o seu coração naquele dia? Ou você vai se distrair com as coisas desse mundo? O seu ânimo vem da onde? Para você vencer a vida, para você lutar aquele dia que é tão, difícil para a gente estar ali envolvidos com a vida e cada um nas suas particularidades. A quem você recorre? Jesus aqui, ele recorre a Deus nos seus últimos momentos de vida. Isso é um exemplo para nós, de vida aqui na terra. Por fim, Jesus ora para que sejamos separados do mundo. Sua palavra precisa nortear a nossa vida, a nossa conduta, amados. Jesus esteve em torno de 3 anos de ministério aqui na terra, afinco, onde em todo o tempo ele ensinava, pregava, falava do evangelho, das boas novas de salvação. Seus ensinamentos e milagres, queridos, evocava em seus ouvintes um posicionamento, seja para segui-lo, ou seja para se distanciar dele. Não existe em cima do muro quando falamos da palavra de Deus. Ou você acata ou você desobedece. Ou você é obediente ou você desobedece. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Ela tem esse poder. Por isso que nós aprendemos aqui, no 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está ensinando que nós precisamos nos relacionar corretamente com o mundo, porque nós não somos dele. Assim como o próprio Jesus disse que não era. Se por um lado, amados, nós temos acesso a essa palavra que transforma, essa palavra que nos faz entender os planos e propósitos do Senhor, essa mesma palavra, ela faz ou ela causa perseguição em nós, ou contra nós, melhor dizendo. Essa palavra transformadora faz com que entremos em colisão divergente com os padrões mundanos. Porque o texto diz que nós, seríamos ou seremos perseguidos por conta dessa palavra. Porque o mundo não conhece a palavra, o mundo não conhece a Deus. O mundo odeia o Senhor. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo odeia os valores de Deus. Em todo o tempo. O mundo passa a nos odiar. As pessoas que comungam com este mundo passam a nos odiar. Porque odeiam a Cristo. E o mundo nos odeia porque nós precisamos nos posicionar por meio e através das verdades do reino de Deus. Jesus disse que ele veio estabelecer o reino de Deus em meio ao reino mundano. E o reino de Deus tem valores diferentes, e a palavra de Deus
é a única que pode nos levar a viver esse reino que é dos altos, que é dos céus. De certa forma e de diferentes maneiras, todos nós somos odiados pelo mundo por vivermos os padrões ou um padrão de vida diferente. A única forma de sermos amados pelo mundo é se estamos comungando com os seus valores. E há uma influência mundana, queridos, que pode adentrar em nossas igrejas e tem adentrado. Em nosso contexto, ainda é pior, no nosso contexto de liberdade religiosa, não é? Por quê? Porque em comparação com o que acontece com a igreja perseguida, em países fechados, lá não acontece isso, porque lá, quem não é de Deus não se esconde na igreja. Não é? Porque se esconder na igreja, vai ser pego, vai ser morto. Aqui, por conta da liberdade religiosa, tem muita gente vindo para a igreja, não é? Mas querendo comungar com o mundo, com os valores do mundo. E é triste isso. Saber de que esse Jesus que intercedeu por nós, esse Jesus que morreu por nós, esse Jesus que deu a vida por nós, nós não venhamos a dar crédito a isso. Agora, Jesus não pede para que Deus nos tirasse do mundo. 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que guarde-os do mal. Às vezes dá vontade de sair desse mundo. Você já teve essa vontade, esse sentimento? Você em casa, levanta a mão para eu ver. Oh, não vou ver. Mas você já teve vontade também, eu também. Senhor, me tira desse mundo. Como está difícil. Como é ruim, como é desgastante viver aqui. Mas Jesus não faz essa oração para o Pai. Ele poderia fazer. Você já imaginou? Você ser salvo e pluf, já ir para o céu? Seria glorioso. Mas Paulo entrou naquela crise, e às vezes é a nossa também, não é? Eu quero estar com Cristo, mas eu vejo que tem pessoas que ainda precisam conhecer o Evangelho. Nós vamos ver na semana que vem sobre a nossa missão. Assim como o Pai enviou Cristo em missão, nós também estamos aqui em missão. É a próxima semana. Então, nós estamos no mundo em missão. Ele não nos tira do mundo ainda, não nos tirou do mundo. Mas ele pede algo para o Pai. Ele fala, guarde-os do mal. Guarde-os do mal, livre-os do mal. Aqui nós podemos também ter uma outra palavra no grego que tem a ver com maligno. Então, não importa se é o mal subjetivo, não é? Ou se é o mal em relação ao maligno, aquele que está sempre nos tentando, sempre nos tentando. E por estarmos nesse mundo, nós também não podemos desejar estar fora dele, porque é propósito de Deus, e nós também não podemos querer ir para os mosteiros, como aconteceu na cristandade em tempos anteriores. E tem muita gente hoje que vive assim, isolado da sociedade, isolado de todo o movimento que este mundo tem. Meu amado, minha amada, isso não é algo que Deus nos pede, porque se fosse, Ele teria orado de outra forma. Nós estamos no mundo, não quero que tire eles do mundo. Nós iremos ainda neste mundo lidar com questões que vão afligir até mesmo a nossa fé, mas nós precisamos estar aqui para poder mostrar para este mundo que nós não somos dele e que existe uma outra possibilidade para eles viverem a sua vida. Na verdade, a única possibilidade correta que confere a eles satisfação plena, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Você está aqui neste mundo por conta disso, não queira sair dele. Não queira se isolar totalmente, porque você foi nascido de novo para ser discípulo, e discípulo precisa mostrar a quem ele serve. E o discípulo, ele foi chamado para ser sal do mundo, para ser luz aqui na terra. Eu tenho pensado muito nessas questões, não é? Eu não posso ficar calado em algumas situações. Às vezes a gente fica, refugiado, não no mosteiro, mas refugiado no nosso cantinho.
isolado no nosso trabalho, isolado na nossa escola, isolado na nossa comunidade ao qual vivemos, isolado porque a gente não quer se mostrar, porque a gente tem medo, medo de falar e as pessoas nos recusar. Na maioria das vezes é isso. Medo por tantas coisas, ou até mesmo alguns deixam de falar porque não tem o que falar. É outra situação terrível. Eu me lembro daquela mulher samaritana que ela não precisou de muito tempo com Cristo para ter o que falar aos seus parentes. Ela não teve muito tempo com Cristo. Às vezes nós temos anos e anos e anos, mas sabe, a gente se deixou levar por um medo tremendo e a gente às vezes não se aprofunda nas escrituras para poder ter o que falar às pessoas. O meu povo perece porque falta-lhes conhecimento. A palavra de Deus, amados, precisa ser algo que nós venhamos a debruçar nela diariamente para conhecer mais a Deus e o seu evangelho, para ter o nosso coração transformado dia após dia, para termos o que falar às pessoas e compartilhar da nossa fé, para que eles entendam que Jesus veio para salvá-los também. 1 João 5,19, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É esse mundo que Jesus, ele permitiu que continuemos nele, nesse mundo que jaz do maligno. Mas nós temos as promessas de Deus. Mas nós temos essa oração lindíssima de Jesus, estabelecendo o querer de Deus para as nossas vidas, a sua intercessão por nós em todo o tempo. Guarde-os do mal, guarde-os do maligno. Nós não iremos ser atingidos a ponto de ter a nossa fé abalada. Essa é a verdade. Nós, enquanto estamos nesse mundo, Jesus promete que estaria conosco até o fim, intercedendo com o seu Espírito Santo sobre nós, guardados naquela verdade absoluta e tão cara que nós somos preservados por Deus. Preservados por Deus em todo instante. Nada do que você passa vai ser o suficiente para abalar a sua fé. Não vai. Não vai, porque Deus promete que estaria conosco em todo o tempo. Paulo diz que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí é a nossa postura, Efésios 6,11. Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa devorar, mas ele não vai conseguir. E Paulo ainda diz também que nós não ignoramos os desígnios, em 2 Coríntios 2,11, falando ali sobre essa questão da influência maligna. Nós sabemos quem ele é e Deus nos guarda em todo o tempo dele. Caminhando já para o fim. Jesus não ora para que sejamos tirados desse mundo que fede ao pecado, mas ele pede ao Pai que sejamos santificados neste mundo pecador, para nos tornar parecido com Cristo a cada dia. Verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Conheço um rapaz que ele estava bem mal um tempo atrás, quase morrendo mesmo. Aí ele estava bem debilitado e ele, quando a gente perguntava e tal por ele, conversava com ele um pouco, ele dizia, olha, é só eu sair na rua que o urubu fica me assediando. Pegaram aí a piada? Não é? Aí eu fiquei pensando nisso. No mundo nós somos assediados o tempo todo pelo pecado. Já parou para refletir isso? Em todo tempo você, sabe, é levado a querer pecar, você, sabe, pensa coisas que não lhe diz respeito mais. E nós somos assediados pelo pecado o tempo todo. Mas existe um antídoto, existe uma forma,
Existe uma maneira de você anular o poder do pecado. É através da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santidade, amados. Precisamos encarecidamente buscá-la. Precisamos viver separadamente, embora estando no mundo, mas separadamente dos valores deste mundo. E a palavra é fundamental para encher o nosso coração de esperança, de vigor e de uma busca norteada pelos valores eternos de Deus. Isso é um desafio porque estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. Nós gastamos pouco tempo lendo a Bíblia. Alguém já disse que se gasta 5 minutos lendo a Bíblia, metade do dia gastando dinheiro e a outra metade do dia ganhando dinheiro e a outra metade tentando gastar. E o mundo está cheio de problema. Os crentes cheios de problemas. Por quê? Porque não estão aplicando a Bíblia no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, no seu contexto estudantil. Está faltando Bíblia nas nossas vidas. Está faltando Bíblia. Aí vamos a algumas aplicações, somente 4. Nós precisamos glorificar a Deus por Ele ter nos escolhido em meio a milhões de pessoas. Às vezes as pessoas ficam questionando isso, né? Mas como é que pode Deus salvar um e não salvar outro? Meu amado, pare de ficar brigando com você mesmo, com qualquer outra pessoa. Alegre-se que você foi alcançado pela graça. É isso que nós precisamos glorificar a Deus. Você não tinha nenhuma forma, ou você não tinha nenhum mérito para Deus olhar para você e falar, olha, eu quero salvar você. Não existia. Jesus, Deus, não consultou ninguém para poder falar assim, será que eu posso alcançar aquele ou aquele outro? Não, é Ele que determinou, Ele que fez, Ele que nos escolheu. Muito menos Ele não consultou o Serasa, por exemplo, né? Coloquei aqui para ver se você tinha alguma pendência com o Serasa. E mesmo que você tivesse, se Ele quisesse te alcançar, Ele alcançaria. Quantas pendências nós temos, amados, e Deus nos amou. Quantas pendências você deixou para trás a partir da graça que alcançou a sua vida? Nós temos que pensar nisso. Eu hoje pratico as obras não para ser salvo. Eu pratico as obras porque eu fui salvo. E fui salvo por alguém que não olhou os meus pecados. Ele olhou a minha vida e quis me amar, e hoje Ele tem me modificado dia após dia, tem transformado a minha vida. Você está num processo. Glorifique a Deus por ter te alcançado e te colocado nesse processo ao qual Ele está trabalhando na sua vida o tempo todo. O mérito é dele, o mérito sempre foi dele, só dele. Glorifique a Deus também porque a oração de Jesus tem sido atendida pelo Pai e permanece em vigor para todo sempre. Você não será desassistido em nenhum momento na sua vida, o tempo todo. As palavras de Jesus em João 17 prevalecem sobre a tua vida o tempo todo. O tempo todo. Não existe prazo de validade quanto à nossa segurança em Deus, haja o que houver. Haja o que houver. Você está amparado, assegurado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Terceiro, viva a sua vida aqui na terra entendendo que você não é deste mundo. Parece ser óbvio isso, mas na prática não é, na vida de muita gente. Nós precisamos aguardar o retorno do rei, ele está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando. Aproveite esse tempo de espera para se parecer cada vez mais com ele. Busque se alimentar da palavra, busque ler livros que te levem para a palavra, busque ver filmes que exaltem a Deus, busque relacionamentos saudáveis, pautados na palavra.
Abra mão de amizades que têm levado você a pecar. Abra mão disso. Porque o rei está voltando. O rei está voltando. E por último, busque ter acesso à palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar a sua vida, como eu disse. E Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem poder, amados. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Quero finalizar com uma citação. Na verdade, uma devocional que o John Piper ele nos disponibiliza, onde ele vai falar de Romanos 8:28, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. E ele vai dizer, e o Romanos 8:28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você vive dentro desta sólida promessa, sua vida é mais firme e estável do que o Monte Everest. Nada pode abalá-lo quando você está dentro dos muros de Romanos 8:28. Fora de Romanos 8:28, tudo é confusão, ansiedade, medo, incerteza. Fora dessa promessa da futura graça de Deus, há casas de palha, de drogas, pornografia e dezenas de diversões fúteis. Há paredes de madeira e telhados de folhas de frágeis estratégias de investimento, fugaz, cobertura de segurança e insignificantes planos de aposentadoria. Aqui há fortificações com travas de segurança, sistema de alarmes e mísseis antibalísticos. Do lado de fora há 1000 substitutos para Romanos 8:28. Uma vez que você atravessa a porta do amor para dentro da estrutura sólida e inabalável de Romanos 8:28, tudo muda. Ali há estabilidade, profundidade, liberdade adentro em sua vida. Você simplesmente não pode mais ser abalado. A sua confiança de que um Deus soberano governa para o seu bem, toda a dor e todo o prazer que você experimentará é incomparável refúgio, segurança, esperança e poder em sua vida. Quando o povo de Deus realmente vive pela graça futura de Romanos 8:28, desde o sarampo até o túmulo, eles são as pessoas mais livres, fortes e generosas do mundo. A luz deles brilha e as pessoas dão glória ao seu Pai que está nos céus. Amém? Convido você a abaixar sua cabeça na sua casa, nós aqui, para agradecermos ao Senhor por essa oportunidade de ouvirmos mais uma porção da palavra dele, aonde nós somos chamados, aonde Jesus orou ao Pai pelo seu povo que está no mundo. Jesus orou por você e você está guardado nele, porque ele orou também para que nós estejamos vivendo em unidade neste mundo, e ele ora para que nós sejamos separados deste mundo. Ó Deus, muito obrigado, e que a tua palavra possa encontrar os nossos corações. Ó Deus, por favor, nos ajuda a viver neste mundo, sabendo que não somos dele. Ajuda-nos a viver como peregrinos. E o tempo aqui é curto, é pouco. Ajuda-nos a lembrar disso quando as enfermidades vêm sobre o nosso corpo. Ajuda-nos a lembrar disso, ó Deus, quando faltam-nos recursos. Ajuda-nos quando estivermos em crises existenciais. Obrigado, porque a oração de Jesus continua ecoando sobre as nossas vidas, até nos dias de hoje e para toda a eternidade. No nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.